A casa é sua. O programa no YouTube da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Toda semana, a gente traz para você de forma simples e objetiva o que acontece no Congresso Nacional, sobre assuntos ligados à democracia que queremos e à proposta de um sistema político que faça ela acontecer de verdade. Salve, salve galera, mais uma Casa é Sua começando e essa semana a gente vai falar sobre a representação feminina dentro do parlamento, que é a presença das mulheres dentro desse espaço aqui é fundamental para que seja fomentada políticas públicas, aumente o debate, enfim, que as mulheres do nosso país, que são a maioria, se sintam representadas nessa casa e isso é fundamental e é importantíssimo. Galera, para vocês terem uma noção, 52% da nossa população é composto por mulheres, 57% é composto por negros. Se a gente interseccionar essas duas estatísticas, a gente vai ver que 27% da nossa população é composto por mulheres negras. Ou seja, a gente tem um quarto da população, mas aqui dentro da Câmara ou do Senado ou em qualquer outra esfera de poder, a gente não tem essa representação dessas mulheres negras. A gente tem ainda uma subrepresentação dessas mulheres, muitas delas ainda não chegaram nesse espaço de poder e aquelas que chegaram assim ainda tem algumas questões envolvidas com a política antiga. Para vocês terem uma ideia, as mulheres só alcançam 14% da representação nos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário. Esses números são muito graves, assim, a gente precisa lutar por políticas que incluam cada vez mais mulheres nesses poderes, nessas esferas, para que elas se sintam representadas, para que elas se representem e para que elas possam trazer as pautas delas para esses espaços de poder e de decisão. E o que impede que as mulheres estejam aqui dentro é o fato de que o machismo na sociedade ele é muito estrutural e está presente em todas as esferas da vida da mulher, seja a partir do ponto de vista do tempo que ela tem para se dedicar para a política. Então vamos imaginar uma mulher brasileira, uma trabalhadora comum, que precisa acordar muito cedo, pegar muitas horas de transporte para poder chegar no seu local de trabalho, que precisa lidar com o fato de que não há vagas nas creches, ou seja, a questão de cuidar dos seus filhos também demanda muito tempo, ou tempo de cuidado de outras mulheres, que no local de trabalho passa por situações de assédio moral, assédio sexual, na volta para casa também muitas vezes no transporte público, tem um salário ruim, enfim, dedica a sua vida quase que exclusivamente para o mercado de trabalho e para o cuidado da família. Em que momento na vida dessa mulher ela vai ter tempo, condições de se organizar politicamente e mais do que isso, participar de uma estrutura partidária? Nós não somos educadas como os homens são para a disputa do poder, para o exercício de liderança, para a competitividade, não. Nós somos sempre orientadas, formadas, educadas, desde a família até a escola, a igreja, enfim, para o ambiente privado. Nós fazemos a diferença na política, a gente não pode repetir o modelo masculino, o modelo machista, patriarcal, autoritário, excludente. Nós temos que não só disputar e conquistar espaços de poder, mas nós temos que recriar a forma de ocupar esses espaços de poder. De forma democrática, de forma solidária, de forma de diálogo com a sociedade civil organizada, sobretudo os movimentos de mulheres, os movimentos feministas. E fazemos de fato a diferença. No STF, o movimento de mulheres também teve uma vitória, que foi considerado legal e constitucional a reserva de 30% do financiamento para as campanhas de mulheres, assim como também é reservado 30% das candidaturas às mulheres. Fizeram uma reforma política e nessa reforma política procuraram garantir o mínimo de participação nessas mulheres, já que a gente pedia paridade, pedia 30% de participação, e nós tivemos no Supremo uma grande vitória, que foi a de garantir de que os recursos fossem para as mulheres. Isto provocou uma certa confusão, uma frisson nos homens. Começaram a dizer que nós mulheres necessariamente não precisaríamos de tanta coisa, porque nem toda mulher ia para a política, a mulher nem gosta de política, repetiu tudo. E o que foi que nós fizemos? Nós colocamos na pauta da reforma
essa exigência. E o que aconteceu? Que alguns partidos políticos não cumpriram essa regra. Botaram o que a gente chama de candidatas laranja para poder suprir. Nós estamos indo para cima porque nós queremos mais do que essa política de cota, nós queremos paridade. A nossa vida socializada de mulheres nesse país, que não oferece equipamentos sociais, que não nos dá tempo de nos dedicarmos a atividades extras políticas, de organização sindical, de organização política, ela é central para a nossa compreensão de como a política interfere na nossa vida cotidiana e nosso dia a dia. E a gente quer alterar as regras do jogo e garantir condições para gerar, por exemplo, paridade, que é um tema que nós mulheres feministas falamos bastante, né? A gente está nesse momento sofrendo reais possibilidades de perder as cotas e perder participação política, sendo que a gente está numa das piores colocações no mundo com relação a isso. A nossa proposta é que 50% das vagas do Legislativo, englobando federal, estadual, municipal e distrital, sejam destinadas a representantes femininos. E desses 50%, 25% sejam destinadas às mulheres negras. A representatividade feminina importa muito, porque as políticas públicas que são votadas e aplicadas são universalistas. Mas quando se fala de desigualdade de gênero, é necessário ter como ferramenta a interseccionalidade, que somente a representatividade pode nos trazer. A participação da política ela não se dá só no Congresso Nacional ou nesses espaços institucionais, mas se dá no dia a dia da construção das nossas vidas. Quando as mulheres elas vão lá e reivindicam por creche, junto às suas escolas de bairro, quando as mulheres vão às prefeituras e aos governantes reivindicar por educação, por saúde, esse também é um ambiente da participação política. As mulheres, quando entram na política, a gente tem estudos que comprovam, elas melhoram muito a qualidade da produção de política pública e a qualidade da democracia de uma maneira geral. Por quê? Porque, de forma geral, elas investem as carreiras públicas delas na produção de políticas públicas de bem-estar social, principalmente saúde e educação. E qualquer sociedade que tem mais acesso à saúde e educação é uma sociedade que consegue tomar decisões políticas melhores, consegue fazer melhor o controle social das instituições e isso tem como consequência uma redução dos índices de corrupção do país. Toda mulher que ocupa esse espaço de poder, ela está lutando pela causa feminina. A gente tem um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados em que quer retroceder com um direito já garantido, que é a reserva de 30% para candidaturas de mulheres, Infelizmente, esse projeto é de uma deputada federal, uma mulher, mas de que lado ela está? Ela está exatamente do lado dessa velha política de representação somente de homens, na sua maioria brancos, aqui dentro da Câmara Federal. E nesse momento, nós precisamos de uma reforma política que garanta a que essa mulher ela tenha também uma participação real, uma participação efetiva no fundo eleitoral e que esse recurso do fundo eleitoral não seja desviado para outra pessoa, a não ser para a mulher que está naquele momento concorrendo. Enquanto a política no Brasil seguir sendo essa estrutura de reprodução do poder, das desigualdades, da reprodução das oligarquias que sempre estiveram no poder no país, é difícil para a mulher que sofre com o machismo, com as desigualdades, com a exploração, com péssimos salários, com uma rotina de violência, conseguir entrar nesse espaço. Essa é uma questão fundamental, não por nós mulheres, mas em nome da própria democracia. As mulheres unidas, elas podem mudar o mundo e é isso que a gente espera. Também espero que você curta, compartilhe, comente o nosso programa, ative aí as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na Câmara e no Senado Federal toda semana, porque a gente vai trazer isso sempre para vocês, vocês já sabem. Beijão, é nóis e até o próximo programa.